Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou o Genuíno, né, membro da augusta e respeitável loja simbólica Mestre Irã 15, tá? Número 7105, registrado no GOSP. E este é o nosso canal, é o meu, é o seu, é nosso, tá, irmãos? Maçonaria para aprendizes, tá bom? Então, sejam bem-vindos a ele. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre um outro trabalho. Então eu falei lá sobre a introdução das instruções, aí falei sobre a primeira instrução, dei uma pausa para poder falar sobre preparação de trabalho e agora eu vou falar sobre um trabalho. Não vou apresentar o trabalho, tá bom? Eu vou falar sobre um trabalho. O trabalho em especial é o trabalho chamado o bode. Cadê o bode? Né? Quem é o bode? Eu sou o bode, você é bode, nós somos bodes, né? Onde que está o bode na maçonaria? Tem bode no seu templo? Então vamos lá. Irmãos, o bode ele começa desde lá antes de Cristo, essa história do bode, né? Pesquisando na Bíblia, no livro de Levíticos, eu achei ali o bode, né? Era um costume, né, das leis abrânicas, um sumo sacerdote, depois de receber, né, toda a sua congregação e ver as dificuldades que estavam se passando, infelizmente os erros que muitos deles cometiam, ter orientado, ter instruído, esse homem ia desabafar, ele não podia falar com mais ninguém, ele ia desabafar na orelha do bode, contava para o bode e largava o bode no deserto, né? Na Bíblia é chamado de o bode expiatório. Por quê? Porque o bode não fala, o bode não conta nada para ninguém. E ali no deserto, junto com o bode, infelizmente, todos os erros, todas as dificuldades, todos os chamados pecados que eram cometidos eram expiados pelo bode, porque ele acabava morrendo, né? O bode em si na maçonaria, ele traz algumas similaridades. Durante a perseguição a nós maçons, o que aconteceu? Muitos dos membros da maçonaria, muitos dos nossos irmãos, eles eram torturados para que se contassem os segredos que nós, da própria ordem. E o que acontece? Os irmãos não falavam, e durante as torturas, né, os próprios perseguidores chegavam a comentar um com o outro: esse cara não vai falar, esse cara é como o bode, ele não fala. E aí foi se pegando esse costume de falar que nós éramos como bode, que nós éramos bode, que nós temos bodes. Ok? Tem muitas histórias aí por trás do bode que vocês pesquisando vocês vão encontrar. Essas são as que assim menos traz goteira, né, para que vocês possam preparar o trabalho de vocês. Mas pesquisem mais que vocês vão encontrar muito mais informação sobre o bode. É um trabalho super gostoso de aprender, é um trabalho delicioso de poder falar, né, em loja, poder falar para os nossos irmãos. E como conclusão, né, é um trabalho muito bom para que a gente aprenda. Aprenda o quê? Que nós precisamos ser como bode. O que se faz entre colunas, fica entre colunas. O que nós aprendemos, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós comentamos dentro do templo, fica dentro do templo. Como bode, nós não podemos falar, tá bom? Eliphas Levi é uma ótima referência para vocês buscarem para falar sobre o bode, especificamente sobre Bafomé, né? Que ele vai trazer bastante orientação, bastante instrução. Eu aprendi muito, né, com a história dele. Além, como eu falei para vocês aí, da Bíblia, né, o livro de Mórmon que eu uso também, ele traz bastante orientação para nós aí. Além também do próprio manualzinho do próprio livro, A Maçonaria Sem Instruções para Aprendizes. Busquem na internet, assistam vídeos e aprendam e se divirtam, né, com o conteúdo que vocês vão apresentar. Um grande salve, um triplo abraço fraternal aos irmãos, né, aos nossos bodinhos. E não esquece aí, ó, de acionar o sininho, de dar aquele like e de compartilhar esse vídeo. Até mais!